E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Vai Valéria. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito sério e muito importante: anorexia e bulimia na adolescência. E aí, meus amores, hoje eu vim falar sobre um tema muito importante: transtorno alimentares, especificamente anorexia e bulimia. E como eu sou totalmente leiga nesse assunto, eu trouxe aqui a doutora Edna para falar sobre esse assunto que é tão importante. Vem comigo. Doutora, o que causa esses transtornos alimentares? Então, a anorexia e a bulimia são transtornos relacionados a uma insatisfação com o corpo, né? E as causas são variadas, né? E tanto a anorexia como a bulimia, elas têm causas também genéticas, né? Tem a ver com neuroticismo, ou seja, já uma tendência biológica que a pessoa tem. E também, quando o adolescente já tem algum tipo de problemas com depressão ou com ansiedade, já desde criança, ele tem uma tendência também maior a desenvolver, justamente por causa da produção da serotonina e da noradrenalina, que muitas vezes já estão prejudicadas. E outras também, por exemplo, cobranças dos pais associadas essas cobranças associadas à beleza. Quando o pai e a mãe se preocupam muito com a aparência da criança. Também quando a comida, a alimentação em casa é como se fosse um troféu, é encarada como um troféu. Né? A sobremesa, se você ficar quietinho, eu te dou a sobremesa. Tem muito pai que faz isso. Então a criança já começa a ver a alimentação de uma forma distorcida. Entendi. Então tem várias causas, né? Baixa autoestima, né? Inicia, você fez uma pergunta anteriormente, né, a respeito de quando inicia. Hoje em dia está se iniciando cada vez mais cedo, mais precoce. Mas ela se desenvolve, principalmente a bulimia, por volta lá dos 16 anos, quando ela onde há mais ocorrências. Pode falar. É que eu queria, um dos maiores motivos também para acontecer esse tipo de transtornos alimentares também tem muita pressão social, né? Principalmente com as mulheres, né? Pressão social, mídia, né? São causas. Eu disse que as causas são variadas porque realmente, assim, a ideia da sociedade da magreza, a forma como a sociedade vê o corpo da mulher já é distorcido. Sim, tipo, ser magra é ser bonita. Exatamente. Muitas vezes. Magra é ser bonita. E aí, desde muito cedo, hoje em dia, com a tecnologia, a criança, ela tem o celular, ela tem informações variadas ali. Ela é exposta a esse tipo de informação. Ela já é exposta desde cedo a esse tipo de informação. Doutora, me corrija se eu estiver errada, tá? Anorexia e bulimia atingem homens e mulheres. Né? E mais as mulheres são propensas a ter o transtorno, né? 2 vezes mais, né? E sempre causa durante a adolescência, dos 14, 18 anos. Isso, entre a média de 12 até menos, hoje em dia, muito precocemente, justamente por essa questão aí do adolescente, do pré-adolescente, já ter acesso a informações muitas vezes distorcidas, né? De alguém que diz assim, na internet você tem diversas informações, inclusive pessoas que dizem assim, você não é magro porque você não é bonito, você tem que ser magro. Né? Além de ter pessoas falando diretamente isso com o adolescente ou com a criança, existe também aquela informação velada, entendeu? Que diz que para ser as bonecas, né, que para ser bonito tem que ser magro, como a Ana falou.
E realmente é algo que está iniciando cada vez mais cedo. As mulheres, sim, têm mais do que os homens, mas os homens já têm bastante. Duas coisas. Primeiro, eu acho que o homem tem mais pra esse lado das pessoas que são, tipo, mais fortes, tá ligado? Porque geralmente o homem tem muito aquele bagulho de ver um cara que é todo fortão e fica, nossa, eu queria ser assim também, não sei o que, precisa ser mais bonito. E mulher, eu acho que também é muito aquelas. Também tem muito aquele sentido das pessoas que, tipo, faz cirurgia e, tipo, chega lá ou usa Photoshop e, tipo, ah, não, mas eu sou assim, eu fiz academia, fiz dieta, cheguei onde eu tô, com meu próprio trabalho duro. Aí chega a pessoa lá e faz a mesma coisa, não consegue o resultado que ela queria e começa a falar, exatamente, eu sou um fracasso, não sei o que, eu nunca vou conseguir ser bonita. Porque nós somos seres únicos, a gente não pode se comparar. E essa questão da comparação, ela vem desde a infância, né? Muitas vezes os pais fazem comparações. Olha a sua irmã é magrinha. Sua irmã é magrinha e você não é. Menina, você está comendo muito. Né? Então, e tudo isso faz com que a pessoa leve, né, a criança, o adolescente, leve isso para a vida adulta. E leve isso com uma distorção. Para que eu seja amada, eu preciso ser bonito. E o que é ser bonito? É ser magro. Então, para a gente distinguir os dois transtornos alimentares, que é a bulimia e a anorexia. O anorexo pode ter traços bulímicos, ele pode ser um anoréxico, a anoréxica pode ser anoréxica e bulímica. Pode. O que acontece? Qual a diferença fundamental entre a anorexia e a bulimia? É que na anorexia, a pessoa tem profunda aversão pela comida. Aversão. E ela tem uma magreza muito evidente. Muito evidente. A magreza é um traço muito forte do anoréxico. Né? E também a questão de elas não ver a comida de uma forma distorcida, como uma inimiga praticamente. Já o bulímico, eu primeiro vou distinguir a anorexia da bulimia. Então, a pessoa que é bulímica, ela tem um efeito sanfona, nem sempre ela é tão magra assim. Por quê? Por isso dá pra gente perceber direito. É mais fácil até você perceber e identificar um anoréxico do que um bulímico. Por quê? Porque o bulímico, ele tem um efeito sanfona, porque o anoréxico, ao contrário do bulímico, ele tem aversão à alimentação, ao alimento. E o bulímico, ele tem um frisson, ele tem uma vontade de comer, uma compulsão pela comida. E aí ele come e aí ele vai trazer um efeito purgativo para aquele comportamento. Uma compensação, como se fosse uma compensação. Eu comi, então agora eu vou vomitar. Eu vou jogar fora essa comida. E assim eu não engordo. Pode falar. Eu também li, tipo assim, geralmente a pessoa pensa que também pode ser... Ai, meu Deus, não o que eu ia falar. A pessoa meio que sente muita culpa de ter comido também. Geralmente, quando a pessoa ela é anorexa e bulímica, geralmente a bulimia é uma consequência da anorexia. Sim. E ela se sente muito mal por ter comido e acaba gerando essa compulsão de vomitar porque exatamente. Ela comeu. Eu fiz a distinção da anorexia e da bulimia. Mas existe o anoréxico bulímico, né? Que é aquele que tem os dois comportamentos. Ao mesmo tempo que ele tem aversão à comida, ele vai lá também e quando alguém força ele comer, principalmente quando ele já está em tratamento, que é uma questão que a gente tem que conversar a respeito disso. Isso é longo, isso é um papo longo. Então, assim, principalmente quando ele está em tratamento, ele vai lá e vomita sem ninguém perceber. Né? E muitas vezes até ele mesmo entende assim, puxa, tá bom, já me conscientizei, mas aí ele dá a recaída e vomita. Então,
o anoréxico ele também pode usar a bulimia, ou seja, o comportamento purgativo. E o que são esses comportamentos purgativos? Primeiro, vomitar. É o mais clássico. Né? A pessoa põe o dedo na boca e vomita. Isso provoca feridas na boca por causa do ácido. Os dentes ficam super, hiper amarelados ou acinzentados. A pessoa tem diversos problemas digestivos por causa disso. Né? Dos dedos ficam feridos também. São sinais quando a pessoa já tem esse costume há muito tempo. Então os dentes ficam modificados, a gengiva, a boca, isso quando a pessoa já tem esse comportamento comum, né? Além de outros problemas que ela tem. Os sintomas do bulímico são esses, né? Deixa eu ver, assim, eu até anotei um pouquinho mais. Ferimentos na boca, nos dentes, a voracidade que a pessoa tem para comer, né? Não quer dizer fome, tá? Coisa que o anoréxico não tem essa voracidade para comer. Mas o bulímico, ele tem uma inabilidade para reconhecer o que é saciedade e o que é fome. Ele tem dificuldade para reconhecer. Ele não se sente saciado e ao mesmo tempo ele come sem fome. Tem ninguém vendo, ou ele come, ou então ele deu mole ali, a comida ali, ele come. Então assim, ele tem essa dificuldade, essa inabilidade para reconhecer. O corpo dele já não consegue reconhecer o que é essa saciedade, ou seja, ele acabou de comer um bolo inteiro, ele vai comer um pudim, se ele tiver oportunidade. Depois ele vai vomitar tudo. Lá usos, então, efeito purgativo que ele faz também, uso de laxantes, uso de diuréticos e uso também de termogênicos. São medicações que se usam, que tem que ter muito cuidado, porque algumas delas podem ter efeitos colaterais, inclusive relacionados à depressão. Então, já os efeitos no anoréxico, o anoréxico, ele é mais fácil de se detectar o anoréxico. Porque, como eu falei, o bulímico, ele vai lá, só tem que prestar atenção essas saídas muito para banheiro. Você sempre vai encontrar um remédiozinho, uma caixinha de remédio, que ali é um laxante, ali pode ser um termogênico, pode ser um diurético, muitos chás, né? Então esse é o bulímico. Já o anoréxico, a menstruação dele para, porque ele não se alimenta. Então o corpo da anoréxica, né? Porque existe uma quantidade maior de mulheres, então o corpo da anoréxica a doença, a patologia é sistêmica, porque faltam nutrientes. E ela não se vê magra no espelho. Ela sempre acha que está devendo, que tem gordura ali. A forma distorcida como ela se vê, né? Ali ela sempre vê, não, eu tenho que emagrecer mais. E ela acha que ela está certa. O bulímico, ele tem uma visão de si maior do que o anoréxico. O anoréxico é mais difícil, é mais fácil de detectar? Talvez sim, o anorexo seja por causa da magreza. Também no anoréxico a gente vê uma incidência grande de manchas roxas no corpo. Exercício demais, geralmente. Falta de nutrientes. Sim. Né? Não, mas é porque eu ia falar que geralmente as pessoas têm compulsão por fazer dietas malucas, exercício a vigorexia já está ligada à bulimia, porque é um tipo de compensação. Então pode ser que o anoréxico também, principalmente quando ele está em tratamento, ele vai querer usar esses métodos de compensação para emagrecer, para não engordar, porque se ele está sendo obrigado a comer, ele vai querer fazer exercícios. Então, por exemplo,
é uma forma de purgar, é uma forma de compensar, fazer também é patológico, está envolvido, é um desdobramento da bulimia o exercício exagerado. Ou seja, nenhum problema de você fazer exercício para emagrecer. Não tem problema nenhum, é saudável, é importante. Inclusive o tratamento tem também o exercício, mas não com essa motivação só, porque só se pensa em corpo, né? Esses distúrbios são todos voltados, os pensamentos são todos distorcidos e voltados para o corpo. Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer exercício para compensar aquela comida que eu comi. Então aí a gente já vê uma distorção. Uma mãe mesmo, que eu falei que eu vim aqui, então uma mãe me mandou uma perguntinha, ela mandou perguntar assim: tem como nós pais reconhecer os sintomas tanto da bulimia quanto da anorexia dos nossos filhos? Talvez a mudança de comportamento em casa, na vida social, dá para reconhecer que o nosso filho está com esse problema para a gente ir cuidar e não ficar tão sério? Sim, dá para prevenir. Claro que a gente entende que a adolescência é um período um período especial na vida de qualquer pessoa. Todos nós passamos pela adolescência e sabemos que existem mudanças nesse período. Então é normal o distanciamento, o adolescente querer ficar um pouquinho mais na dele, né? Enfim, ter o seu período de ser crítico e tudo mais. Mas quando você começa a sentir um isolamento, quando você começa o isolamento maior, quando você começa a ver uma preocupação muito grande em emagrecer, com a imagem corporal, quando você começa a ver esse adolescente não querer comer na frente dos familiares, na mesa junto com os familiares, você está entendendo? E muitas vezes o comportamento bulímico se faz por essas saidinhas e fugidinhas ao banheiro logo depois de comer. Então, é importante que se veja isso, manchas no corpo. Sabe, o anoréxico, ele finge que está comendo. Então, observa. Né? Olha aí, pais. Ele finge que está comendo quando o pai força a barra. Fica cortando assim pedacinho, Isso. separando no prato. Isso. Parece até que ele tá brincando com a comida. Exatamente, brincando com a comida. E ali todo mundo termina de comer e aí ele vai, ninguém percebe que ele não comeu. Ou então ele deixa, põe no prato dos outros, dá uma disfarçada. Então assim, ele manipula muito isso, o anoréxico tem que ter muito cuidado em relação à forma como eles agem, porque eles não querem se alimentar, se eles não querem, se é realmente uma anoréxica, ela não vai querer se alimentar e ela vai usar meios. Existem casos até da pessoa ter um saquinho assim, ó, na blusa, e aí quando ninguém vê, coloca a comida na blusa. Enfim, seja lá, eles sempre têm métodos para engolir comida sem mastigar. Isso inicia na infância, essa forma de não querer comer, ter aversão à comida e acaba engolindo sem mastigar. Já na infância a gente percebe esse tipo de coisa. Então, procure observar seu filho, mas não observar, não adianta enfrentar. Tá vendo, rapaz? Não enfrente seu filho, não diga, menina, você tem que comer. Filho, por que você não vai querer comer? Eu vou te levar ao médico pra gente ver se de repente você tá tendo algum tipo de alguma questão vou te dar uma vitamina para você comer. Se a menina falar, não, vitamina não, né? Ou se por acaso você percebe que a pessoa tá lá, como a Ana falou, brincando com comida, sabe? Então, tem muitas formas. A própria depressão. A depressão ela vai estar no antes, no durante, sabe? Então, por exemplo, se a criança já tem a criança ou o adolescente já tem um isolamento muito forte,
já tem uma tendência à depressão, não existe conversa ali naquela família. Então fique atento. E com todos esse conjunto de coisas, esse cuidado todo com a imagem corpórea. Então, fique atenta, manchas pelo corpo, saidinhas depois de comer. Enfim, olha, tudo depende da monitoração, do pai observar, da observação dos pais. Os pais têm que estar atentos, sempre. Temos que estar atentos, sempre. Porque, inclusive, a internet, sabe? Você vê aquelas informações totalmente desnecessárias, sabe? Que vem e que a gente não imagina que existe, gente. A gente não imagina que existem informações totalmente distorcidas que o seu filho recebe. Eu já tive um exemplo de uma pessoa que viu na internet uma outra dizer, ela disse que via sempre. Tem um site em que as pessoas dizem, olha, você está gorda, você está muito gorda, procura, você não é, se você emagrecer, você vai ser amada por todos. Você vê, seu pai não te ama, sua mãe não te ama. E às vezes isso bate justamente com uma família em que o pai e a mãe trabalham e não estão presentes sempre. Então não fique se sentindo culpado, porque hoje em dia todo mundo precisa trabalhar. A questão é o seguinte, que a presença, ela não tem muito a ver, sabe? Às vezes a gente está presente e está ausente. Às vezes a mãe não trabalha, mas está ausente o tempo todo, sabe? Então, esteja nos momentos que você está com seu filho, esteja com seu filho, deixa o celular de lado, sabe? Esteja com seu filho de verdade, brinque com seu filho quando ele te pedir para brincar, sabe? Seja amigo do seu filho, seja realmente uma voz, seja um ouvido, para que ele se sinta acolhido e amado, não pela aparência dele, mas por tudo aquilo que ele realmente é. Né? Doutora, quais são os tipos de tratamento e se esses transtornos têm cura? O tratamento é multidisciplinar, então precisa de um psiquiatra, precisa da psicoterapia, é essencial a psicoterapia nesses casos, a psiquiatria porque precisa de medicalizar. Tem que tomar remédio, não tem jeito. Precisa porque a depressão está ali rodeando tanto a depressão quanto a ansiedade. A ansiedade por causa da culpa de ter comido ou até por causa da cobrança das pessoas, então a psicoterapia tem que estar ali principalmente para fazer com que esse paciente se aceite. É justamente trabalhando a base do transtorno. Da falta do amor próprio também. Do amor próprio, autoestima, né? Porque a baixa autoestima com certeza está presente. Então é necessário que o psicólogo, o psiquiatra esteja presente e também uma nutricionista. Mas tem cura. Olha, tem controle. Tudo que envolve emoções tem controle. Tá? O que acontece? Você havia me perguntado antes a respeito de recaídas e tudo mais. A pessoa precisa, principalmente o anoréxico, não é assim. Como é o tratamento? Primeiro eu vou te falar sobre o tratamento. O tratamento, principalmente do anoréxico, é urgente. Ele tem falta, ele precisa de quê? De nutrientes. Ele está morrendo. O corpo dele mata. Causa muitas mortes, com certeza, porque a anorexia, principalmente, a pessoa vai precisando de tudo, de todos aqueles nutrientes, o corpo vai reagindo àquela falta de nutrientes e a pessoa pode ser levada a óbito, pode ir a óbito por causa disso. Então, o tratamento, quando já é diagnosticada a anorexia, quando a pessoa já está numa situação já bem grave, é internação. Internação. Cano soro. Precisa.
E aí, a psicoterapia para esse paciente que é anoréxico é muito complicado, até mesmo no início, porque ela vai falar assim, mas quando a gente inicia a psicoterapia, a gente também qual é a meta, tanto do nutricionista, quanto do psiquiatra, quanto do psicólogo, fazer com que ele volte a comer aos poucos. E ele vai resistir a isso. Ele vai falar assim, peraí, mas eu vou lá e estou me convencendo a comer, é justamente o que eu não quero. Então ela vai manipular. A pessoa às vezes até melhora, até dá uma engordadinha, né? Cria um músculozinho, porque perde músculo, já está totalmente prejudicada, né? O corpo inteiro. E aí a pessoa acaba tendo uma certa melhora, porque volta a comer. Só que ela precisa fazer e aderir à psicoterapia, e muitas vezes quando a paciente não adere, os pais têm que fazer a psicoterapia. A psicoterapia é para a família. Para a família toda. Sim, por quê? Porque é difícil convencer essa menina a ficar na psicoterapia. E também pra poder, tipo assim, dar apoio, saber dar o apoio que a pessoa precisa para conseguir melhorar. Exatamente. Então, a psicoterapia, ela é indicada para os pais, para o responsável, para ele aprender a lidar com toda aquela ansiedade e entender as manipulações que principalmente a anoréxica faz, tá? Porque ela vai fingir que está tudo bem, mas se ela não estiver recuperada, ela vai dissimular e vai continuar naquele mesmo ritmo, naquele ciclo disfarçado. Daqui a pouco ela tem uma recaída. Então foi até uma mãe que perguntou se pode ter picos da doença. Mesmo depois que melhora, pode ter picos. Às vezes não é um pico, às vezes é justamente o fato de ela nunca ter parado de fazer aquilo, ela só diminuiu o ritmo. Entendi. Você tá entendendo? E às vezes, por causa da autocobrança dela mesma e da cobrança dos outros em cima desse tratamento que tem que funcionar, a pessoa pode até ter um comportamento suicida, né? Suicida? Pode acontecer. Então, é uma doença séria, sabe? Então, é necessário que os pais venham a aderir à terapia também, que os pais frequentem lá o trabalho da nutricionista, do psiquiatra, mas principalmente que eles façam terapia, porque não é fácil lidar com uma pessoa assim. Que eu ia falar, porque tipo, as pessoas às vezes, os pais podem até sem querer, tipo, desprezar a doença da pessoa, tipo, ficar culpando ela por ela estar errada, por ela não estar comendo, a pessoa vai se sentir ainda pior. O certo seria meio que, tipo, ensinar pra ela que, tipo, que ela, tipo, que é o melhor para ela, entendeu? Exatamente. Tipo, não desprezar, você está errada, você não pode fazer isso. Ela precisa entender os prejuízos dela ser assim. E isso é um processo, sabe? Qual é o prejuízo de eu ser assim? Ela precisa recuperar a imagem corporal, a percepção de uma imagem real, corpórea. Tudo isso, a psicoterapia é a base de tudo, né? Mas nem sempre ela vai. Ela pode pular, ela pode não ir na psicoterapia. E o tratamento do bulímico é igual? O bulímico também é grave também, porque ele também pode disfarçar, ele pode ter picos até maiores do que o anoréxico. Também. Sim, porque ele vai ter sempre deficiências, porque ele joga o alimento fora. Você está entendendo? Mas o bulímico pode até manter esse comportamento por muito tempo, até mais do que o anoréxico, porque o anoréxico é meio difícil de esconder. Realmente. Né? E porque, tipo, tem muita mais facilidade, tipo, a pessoa geralmente que tem bulimia, ela pode ter isso pra vida toda, tipo, a qualquer momento ela pode ter uma recaída, tipo, acontecer, tipo, sei lá, ela melhorou, finalmente ela terminou o tratamento, ela tá melhor, e ela não tava mais praticando aquilo, aí acontece alguma coisa na vida dela que alguma coisa muito forte, que ela fica muito mal, e ela pode a qualquer momento ir lá e começar a fazer tudo de novo.
Uma intolerância à frustração pode fazer com que a pessoa, né, tenha uma recaída. Então, o importante é que a família esteja junto com esse paciente sempre, entendendo que a psicoterapia é para sempre, até o paciente conseguir falar disso e conseguir entender os prejuízos que ele tinha, sabe? Porque é diferente de uma patologia física, né? É física, uma patologia física, mas ela tem uma ideia, um elemento muito forte psicológico, né? E tudo começa no psicológico. Vamos combinar que começa a intervir. Então, o tratamento assim, é um processo longo, até que a pessoa perceba quais são os prejuízos que ela tem com aquilo e que ela possa entender e até falar a respeito disso, sabe? Eu vi uma certa vez uma menina dizendo assim que ela já tinha melhorado, ela tinha voltado para a faculdade, mas ela continuava com o ciclo disfarçado, né? Ainda com aversão à comida, e aí adotou o comportamento purgativo, que justamente é muito exercício físico, também a vomitar, o ato de vomitar e o ato também de eliminar com diuréticos e laxantes, né? Então, e aí um belo dia ela já estava assim, tipo, não aguento mais essa farsa, não aguento mais, eu não mudei, e escreveu uma carta para os pais, dizendo que ela não tinha mudado, por favor, não me deixem sozinha, me monitorem, vocês precisam me monitorar, porque eu não estou fazendo o que está sendo pedido. Então, a monitoração, ou seja, o tratamento ele é gradual e ele é supervisionado. Então, é sempre assim, para você não ser internada, você vai ter que colaborar com a gente. Só que é como qualquer outro vício, gente. A pessoa vai querer voltar para o vício mesmo, sabendo que aquilo traz prejuízo para ele. Então, precisa monitorar, precisa ter alguém. Eu já vi casos de uma pessoa dizer assim, ou você fica com uma enfermeira do seu lado o tempo todo, ou você vai ser internado. Tão grave era o caso dela. Né? Então, são casos e casos, mas todos eles muito delicados. É um distúrbio muito sério e que precisa ser visto com muito carinho, muito cuidado pelos pais e precisa ter uma prevenção. Para finalizar, doutor, existe alguma coisa que a gente possa, nós pais, fazer para prevenir isso? Exatamente. Então, a prevenção. Quando você perceber comportamentos do seu filho que, tipo, uma depressãozinha, um comportamento isolado, que o adolescente tem essa coisa de ficar um pouco mais isolado, mais exagerado que o normal. Então, antes mesmo que vire qualquer questão alimentar, que tenha algum tipo de distúrbio alimentar, manda para psicoterapia, sabe? Faz você também, sabe? Porque às vezes é uma questão ali no lar, sabe? Inibições emocionais que existem ali, que os pais não conseguem conversar. Eles não conversam com os filhos, mas eles também não conversam com ninguém. E às vezes muitos conflitos que existem dentro daquele lar. E aquela criança se sente sozinha. E aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar a internet. Então, assim, a prevenção é sempre a conversa, a prevenção é a psicoterapia antes mesmo que tenha que se aliar a uma equipe multi, né? Então, assim, antes que vire um problema, tá percebendo que seu filho não tá legal, que ele tá com uma tristezazinha, que ele tá um pouco irritado, que ele tá ansioso, faz psicoterapia, porque psicoterapia é autoconhecimento, sabe? Então é muito melhor você trabalhar na prevenção, né, na profilaxia, do que você ter que tratar um transtorno grave como esse. Porque ele pode sim ser um tipo de... Ele tem sido motivo de grande tristeza para muitos pais. Muitas vezes perdem seus filhos. E é muito comum. É muito comum que isso aconteça dentro desse distúrbio. Ai, doutora,
Que ótimo, muito bom, né? Foi muito bom. Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente, por ter dado esse toque para nós pais, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Viu, gente? Coisa legal? Bem, gente, eu vou aqui deixar na descrição do vídeo os dados da doutora, se alguém quiser entrar em contato com ela, precisando, né? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um assunto sério, mas muito importante, né, doutora? E muito para os pais mesmo, para os pais ficarem atentos, dar amor, dar carinho, tá assim sempre de olho nos seus filhos, tá bom? Um beijo grande para vocês, compartilhe, dê like, ative o sininho, se inscreve no canal e vai ter muitos vídeos bons por aí. Um beijo grande, fique com Deus e tchau! Então, vamos aqui. Tá, Não aparece. já tá gravando. Já está gravando? Já. Você não avisa. Mas eu vou cortar a edição. Depois. Ótimo.